Então, dando continuidade aqui, pessoal, agora a gente vai falar sobre quem? Sobre os triângulos, né? O que são triângulos? Triângulos todo mundo sabe o que é, né? É uma figura geométrica plana, que consiste em três segmentos. Triângulo é de três, né? Triângulo de reta, chamados de lados, que estão conectados para formar três vértices distintos e três ângulos internos. Cada vértice é o ponto onde dois lados adjacentes se encontram. Então, várias definições óbvias. No final das contas, um triângulo é só um triângulo, é só você desenhar. Então, desenha um triângulo aqui. Então, eu posso chamar os cantos eu posso chamar por letras. Então, esse é o canto A, esse é o canto B e esse é o canto C. Mas canto fica estranho a gente falar, a gente é matemático, né? Vamos dar um nome mais bonito para os cantos, para os bicos. Então, os bicos a gente vai chamar de vértices. Os bicos ou os cantos a gente vai chamar de vértices. Então esse triângulo ele tem como vértices, quais são os vértices dele? O A, o B e o C, beleza ou não? E a gente vai ter os lados, então a gente tem o lado 1, a gente tem o lado 2 ou o lado 3, tanto faz, né, a ordem que a gente está chamando. Então a gente também tem os lados desse triângulo. Os lados a gente vai chamar assim, ó, AB é um lado, então esse lado aqui é um lado, AB. A gente pode chamar também um outro lado, que é o outro lado, de BC. Esse aqui também é um lado, esse é o lado BC. A gente tem um outro lado, que é o lado AC, tá bom? Então esses três lados. Ah, Douglas, eu posso chamar de, ao invés de eu chamar de BC, eu posso chamar de CB? De lado? Pode, não tem problema. O importante é só a gente alinhar as nomenclaturas, mas o mais normal é a gente começar pela menor letra, né, do abecedário, e depois ir para a maior. Então A é menor que B, né, no alfabeto, e A também é menor que C, por isso que a gente escreve dessa forma. A gente também poderia colocar aqui, indicando que é um segmento de reta, tá bom? Mas a gente não vai se preocupar tanto com essa formalidade. De início, queria só que vocês então percebessem, né, que então um triângulo ele tem três lados e ele tem três vértices. Os vértices são as pontas. Aí a gente tem alguns triângulos que são chamados os triângulos especiais, né? Então, o primeiro triângulo que é especial é o equilátero. Equilátero. O que é equilátero? Tem uma palavra, não sei se você conhece, chama equidade. Equidade. Que significa igualdade, é tipo igualdade, tá? Igualdade, é próximo, né? Próxima igualdade. Então, esse equi aqui, ó, é de equivalente. Equivalente não é a mesma coisa? Equidade, é igualdade. Então, esse nome, equi, e láteros são lados iguais. Então, equi significa igual e látero significa lados. Então, são lados iguais. Então, um triângulo de lados iguais, todos os lados iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. Então, esse comprimento é igual a esse, que é igual a esse. Tá bom? Então, isso aqui vale 30, aqui vale 30 e aqui vale 30. Beleza? Show de bola. Então, esse é o chamado triângulo equilátero. Agora, a gente tem um triângulo isósceles. Isósceles. Isósceles significa que dois lados são iguais. Então, equilátero, os três lados são iguais. Isósceles, dois lados são iguais. Então, esse lado é igual a este lado. Esse terceiro lado não é igual. Então, a gente coloca só uma linha para mostrar que eles são diferentes. E tem o triângulo também chamado de triângulo escaleno. Que nome feio, hein? Escaleno é um cara que ele é diferentão. Então, sei lá, vou colocar aqui para cá e aqui para cá. Assim, mais ou menos isso. Para dizer o seguinte, que esse lado vale um valor, esse outro lado vale um outro valor, então vou colocar duas linhas, e esse vale um terceiro valor. Então, por exemplo, supor que aqui vale 10, aqui vale 20 e aqui vale 25, sei lá, alguma coisa assim. Esses números eu estou inventando, pode ser que não, fazendo as contas não seria o caso, mas é só para você entender que são diferentes. Então, escaleno, todos os lados são diferentes, o isósceles, dois lados são iguais, e o equilátero, todos os lados, então equilátero equi de igualdade, todos os lados são iguais. Consequência direta dos lados serem iguais aqui é que os ângulos também são iguais nesse triângulo. Então, os ângulos também são iguais. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, que é igual a esse outro ângulo aqui. E todos valem 60 graus, sempre. Falou que o triângulo é equilátero, o ângulo interno é de 60 graus. Agora, outra coisa que vale para qualquer triângulo, que é a soma, esse símbolo aqui chama de soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Isso sempre, tá, pessoal? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo
sempre vai ser 180 graus. Então, por exemplo, vamos supor que aqui vale a 30, só por hipótese, tá? E aqui vale, vamos colocar 80 graus. Quanto que vale aqui? Aqui vale x, ou alfa. Como é que eu vou descobrir o valor desse ângulo? Eu sei que se eu somar todos os ângulos internos, então 30 mais 80 mais x vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 180. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, ó, 30 com mais 80 costuma dar 110, mais x é igual a 180. Então, o x vai ser 180, passo o 110 subtraindo, x é igual a 70 graus, tá bom? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180 graus, portanto, esse ângulo aqui, ó, é de 70 graus, tá bom? Agora, continuando aqui com a propriedade dos triângulos, como esses dois lados são iguais, pessoal, esses dois ângulos aqui são iguais. Então, no caso do triângulo isósceles, os dois lados são iguais e os dois ângulos respectivos também são iguais. Ou seja, se aqui eu tenho 60, quanto que eu vou ter desse lado? 60. Mas não é necessariamente 60, tá? Porque no caso do equilátero sempre vai ser 60. Aqui eu poderia ter 70, por exemplo. 70 aqui, 70 aqui. Quanto que valeria esse valor aqui? Aí a gente iria caso a caso. 70 mais 70 vai dar 140. O que eu sei? Eu sei que no total tem que dar 180. Então aqui valeria 40, tá bom? Ah, não, eu não quero que ele tenha 70, eu quero que ele tenha... Então vamos supor que seja um outro triângulo aqui, ó. Isósceles, esses dois lados é igual a esse. Aqui eu vou valer 50, aqui eu vou valer 50. 50 mais 50 vai dar 100, então aqui vai ter que valer 180. Douglas, esse desenho não tem nada a ver. Desculpa. Aqui tem que valer 80, né? Para dar 180. Douglas, esse desenho não tem nada a ver, mas aqui eu estou fora de escala, né? Porque se fosse para fazer direito, eu teria que abrir bem aqui, né? Aí sim, porque aqui agora está aparecendo mais se é 80 graus e aqui está aparecendo mais se é 50 graus. Mas enfim, pessoal, o importante é que vocês entendam as definições, então vou retomar com vocês a definição. Ângulo equilátero, todos os ângulos iguais e todos os lados iguais. Triângulo isósceles, dois lados iguais e dois ângulos iguais. E triângulo escaleno é o Frankenstein, aqui é todo diferentão. E o que é importante que vocês lembrem também que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180 graus.